vendo um vídeo sobre meninas camuflam os sinais de autismo, da Mara Gaiato, que foi postado há um tempo. E é mais de reagir mesmo. Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo de reação, então decidi fazer um de autismo. Como que as meninas fazem para camuflar, para disfarçar os sintomas do autismo, para tentarem se enquadrar na sociedade? Acabou de sair um artigo na revista Spectrum falando exatamente esse tema. O título do artigo é A Camuflagem das Meninas que estão dentro do espectro autista. Como que elas fazem para disfarçar? Então fique atento, porque você pode ter uma menina na família ou no teu consultório que esteja usando esses artifícios e que a gente precisa ajudar. Aproveita e já se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo. A camuflagem é muito comum. As meninas tentam disfarçar e elas têm mais habilidades de comunicação e de imitação, de perceber o meio e de tentar se enquadrar do que os meninos. Além disso, elas têm menos estereotipias, têm menos daqueles comportamentos externalizantes de repetição e de manifestação física e corporal. Tá, gente, eu tenho, mas eu acho que não tanto que nenhum menino autista teria. E sim, teve várias vezes na infância que eu realmente tentei camuflar o autismo, mesmo eu não sabendo que eu era autista, né? Eu tentei me socializar com pessoas, mas sempre foi bem difícil. Nos movimentos repetitivos do que os meninos. Isso faz com que a coisa não esteja muito clara, sabe? Que a gente não consiga ver tanto os sintomas mais clássicos que a gente está acostumado a ver no autismo. Então elas ficam naquele limbo, né, diagnóstico de, mas ela tem algumas coisas, mas não tem outras, e será que é, e será que não é? E a gente fica eternamente nessa dúvida, e nisso os meses vão passando, e essa menina fica sozinha, sofrendo, sem recursos e sem ajuda da terapia para pensar em ferramentas para ter mais habilidades sociais. Então, como que elas disfarçam? Isso também, eu conversando com a Dani, que é uma mãe e é autista, tá lá no meu IGTV, uma live muito legal que nós fizemos lá no Instagram. Ela falou que ela se descobriu autista depois que o filho teve o diagnóstico. E é muito comum as mães perceberem autismo e sinais em si mesmas depois que os seus pequenos conseguem ter os seus diagnósticos fechados. Gente, pois é. E a idade mais comum e as pessoas mais comuns de serem diagnosticadas com autismo são meninos e são normalmente com 3 anos de idade. Eu já sou uma menina e fui diagnosticada mesmo com autismo sem se confundirem com nada, com em torno dos 10, dos 11, entre torno dos 11 e perto dos 12, mais ou menos. Mais ou menos por aí. E sim, gente, eu já tive algumas camuflagens e tal, eu já tentei realmente tentar me socializar, me comunicar, entender os mesmos assuntos, eu perguntar para as pessoas que assuntos elas falavam, mas não me respondiam, muito raro. E é mais ou menos isso que eu vou falar nesse vídeo, vocês já vão entender. E aí elas vão ver que elas também têm sintomas. Então ela mesmo disse, né, que ela tentava se enquadrar fazendo tudo que os outros queriam que ela fizesse. Então as meninas, elas percebem o ambiente social e elas começam a ter comportamentos de fazer o que o outro quer. Porque elas entendem que é assim que elas têm que se socializar, assim elas vão ser mais aceitas. As meninas, então, que têm interesses restritos, elas buscam grupos, elas são mais hábeis em procurar pessoas que tenham os seus mesmos interesses, para que elas possam ficar falando. Que autista já não fez isso, seja menino ou menina, gente. Todo autista já quis achar alguém que tem meus interesses. Eu sempre, na real, gente, muitas vezes eu espero uma pessoa falar de um assunto que eu tô interessada, daí tento lá falar do assunto. Ou eu pego alguém que já sabe de um assunto que eu quero, daí começo a conversar, às vezes. E eu não era todo o meu hiperfoco, gente, que eu tenho, que eu falo pras pessoas. Teve uma vez que eu era hiperfocada numa certa coisa e deixei só no final falar, pra não ficar falando do assunto o tempo todo, porque eu sei, gente, que se eu falasse de um assunto que eu gosto mesmo o tempo todo, a pessoa ia enjoar. E daí eu espero até ela falar do assunto pra eu começar a tentar entrar. Teve uma vez que eu gostava de falar da Barbie, só que as meninas enjoavam, e daí eu falava só. Daí eu não falava mais o tempo todo, não. Mais ou menos isso.
Eu espero ter alguém falar que gosta, daí começa a falar, por exemplo. É só um exemplo. Falando muito repetidamente, muitas horas e muitas vezes sobre aquele mesmo assunto que elas gostam. Então elas tendem a buscar mais grupos que tenham as mesmas características que elas. Enquanto em grupos que são aí de meninas típicas, né, que não têm os mesmos interesses que elas tendem a ser mais quietas, a só estarem presentes ali. No caso de mulheres com autismo, isso fica mais claro, fica mais estereotipado. E aí o que as mulheres fazem? Elas tentam o tempo todo fazer o que os grupos querem para ser aceitas. Então elas tentam falar do interesse que o outro tem, elas tentam fazer o que o outro quer, para assim elas serem incluídas e aceitas. Uma dica para as mulheres é que elas busquem grupos que tenham seus mesmos interesses. Então a própria palavra camuflagem, que tem sido usada nos próprios artigos para falar sobre o padrão comportamental de mulheres que estão no espectro autista, já é uma palavra que mostra inibição, armazenamento, disfarce, colocar para dentro as suas necessidades, não expor o que se tem de interesses, o que tem de conteúdo, o que tem de virtudes. Então, a camuflagem inibe o processo de expansão e de potencialidade desse ser. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque historicamente a mulher já traz essa bagagem de tentar ser aceita, de tentar ser incluída, de ter que disfarçar as suas necessidades para poder. Gente, não lembro de conhecer pessoalmente uma mulher autista, mas eu já vi pessoas que Mas eu, gente, sou autista e já tô virando mulher, porque daqui que eu vou fazer 18 anos, né? Quando já é considerado mulher, né? Eu já tentei disfarçar sim, realmente, como eu disse. Tentei ouvir o assunto, só que muitas vezes eu não conseguia me interessar. Só se o assunto fosse meio a ver com o hiperfoco que eu já tive, daí sim eu conseguia conversar. Tentei disfarçar, mas sempre foi muito difícil. Entendem que foi muito difícil. Então vamos ver na minha fase de adulta como vai ser. Ser aceita aí em igualdade com os homens na sociedade. Então isso já é comum nas mulheres, por isso que não chama tanta atenção. Só que esse processo de guardar, de disfarçar, coloca as nossas necessidades em segundo plano. E isso pode trazer vários efeitos colaterais, vários outros sintomas prejudiciais aí, até transtornos psiquiátricos. Eu acho, gente, que as mulheres não falam tanto dos hiperfocos dela, que são autistas no caso, né? Só se for pra algum outro autista, se for pra alguém que tem um hiperfoco parecido, aí sim vou falar, não é pra qualquer um que confia em falar no hiperfoco. Pode ser por isso que não é todo hiperfoco que eu falo. Eu falava de alguns hiperfocos meus na infância, só que muitas vezes alguém enjoava, daí eu parava de falar. Eu escondia até uma hora ter vontade de falar. Porque a gente não consegue viver na nossa totalidade. Então a gente tem que ficar muito atento às mulheres com autismo. Será que elas estão conseguindo nos grupos, nos pares, falar dos seus interesses, mostrar o que elas têm aí para dizer, que tem muito conteúdo interessante. A gente precisa muito das ideias e dos conceitos neurodiversos que a gente precisa colocar na sociedade, trazer à tona, trazer em discussão. Vamos olhar mais para essas meninas? Você conhece alguém que tem muito a acrescentar e que não consegue se expor na sociedade? Coloca aqui nos comentários se você conhece alguém ou se já passou por isso. E se você acha importante, dá um joinha e se inscreve no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tá, gente, então são mais ou menos assim. Os assuntos que eu mais falava em época de escola era sobre meninos, sobre o meu autismo mesmo, e às vezes eu até falava de certas animações, mas era só de vez em quando. Ou sobre música também, ou sobre alguém que era autista, eles não sabiam, ou sobre unicórnio, mas aí eu parei conforme o tempo. Porque eu já não falava tanto para as pessoas não me zoarem com isso. Então eu falava, você tá pensando em quê? Estar no unicórnio? Ai, gente, era muito vergonhoso.
E daí eu não é todo hiperfoco, não é todo meu interesse que eu falo pra todo mundo não, tá, gente? Eu posso até falar bastante coisa para várias pessoas, mas não é todo interesse que eu falo pra todo mundo não, tá? E os interesses que eu tenho em certas músicas eu não vou falar pra vocês ainda. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.